Irmãos queridos, nós estamos um pouquinho adiantados no tempo, porque eu acabei me empolgando um pouquinho com a pregação. Então nós vamos dar início à nossa aula de escola bíblica aqui do templo. E hoje nós vamos finalizar a parte que nós temos trabalhado sobre a ascensão de Cristo, que começou lá na pergunta de número 51. Hoje nós vamos fazer a pergunta de número 55 e 56. E então encerramos esse pequeno trecho, que nós estávamos estudando, e depois, na semana que vem, nós vamos começar então a falar sobre as outras perguntas, e nós vamos mudar então um pouquinho o tema, e aí nós vamos então falar sobre a ordem da salvação. Qual é a ordem da salvação? A partir da semana que vem, cenas dos próximos capítulos. Mas hoje, nós vamos então dar uma olhadinha na pergunta de número 55 e 56 do nosso catecismo, e vamos olhar um pouquinho daquilo que nós podemos aprender a respeito dessas duas perguntas e desses dois temas que são extremamente relevantes para a nossa vida. O primeiro deles é que nós vamos falar sobre a intercessão de Cristo. Tá? Como Cristo intercede por nós? O que é intercessão de fato? Como que isso funciona? Nós vamos trabalhar um pouquinho isso. Tá? Vamos precisar falar um pouquinho sobre os anjos, vamos precisar falar sobre a denominação católica, por exemplo, que tem os seus santos como intercessores também, não é? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas no geral nós vamos falar sobre o que Cristo faz como intercessor, qual é o papel, qual é o poder de Cristo, como Cristo é glorificado ao ser por nós, a ser o nosso intercessor, tá bom? E a pergunta de número 56 é como Cristo é glorificado na sua volta, no seu retorno, tá? E essas duas perguntas podem não parecer, mas elas estão muito bem conectadas, elas estão absolutamente ligadas, porque vocês já vão descobrir, mas elas estão ligadas. Então nós vamos dar um pouquinho de atenção para essas duas perguntas, vamos ver um pouquinho sobre esse tema na escola bíblica de hoje. No entanto, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos ler o texto que fala sobre a exaltação de Cristo, pelo menos um deles. É um texto já bem conhecido, do versículo 5 até o versículo de número 11. Vou pedir para o Narciso ler para a gente, por gentileza. E lembrando, irmãos, que você que nos assiste pela internet, você que está aqui neste momento, pode mandar perguntas lá diretamente no chat do YouTube. Então você pode abrir o seu YouTube aí, achar o canal da igreja, Igreja Presbiteriana do Tarumã. Creio que seja esse o nome do canal, se eu não me engano. Igreja Presbiteriana do Tarumã. Você vai entrar lá, ver o vídeo ao vivo. E aí você pode, então, mandar a sua pergunta, caso você tenha, você esteja em casa, ou em outro lugar, ou caso você esteja aqui na igreja mesmo, mas eventualmente tenha um pouco de vergonha de falar aí no microfone, que a gente tem que falar no microfone para todo mundo ouvir, inclusive o pessoal da transmissão. Então, nós precisamos muito que você mande sua pergunta lá, participe, seu comentário, se você tem alguma dúvida a respeito daquilo que a gente vai tratar, ou você pode, então, levantar a sua mão e o microfone chega até você, ou então você pode escrever lá para a gente e em tempo oportuno, o Narciso vai ficar ali com o celular dele aberto, tá? Prestando atenção na aula, viu, Narciso? Mas com o celular aberto, e aí olhando ali os comentários, então você pode deixar o seu comentário ali, assim a gente participa da aula, deixa a aula mais rica, o seu comentário faz toda a diferença, irmãos. Se só a gente fala aqui é um monólogo, mas isso aqui não é um monólogo, isso aqui é uma aula. Então é um momento de fato de você participar, tá? Sinta-se à vontade para participar, tudo bem? Então, peço que você vá aí prestando atenção, comece a ir diminuindo aí o seu espírito, comece a se preparar para prestar atenção. Nós vamos ler o texto, nós vamos orar, e então eu vou dar início à aula de hoje. Tá bom? Narciso, por gentileza. E diz assim a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que
ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós louvamos o Teu nome mais uma vez. Nós amamos o Senhor, Pai, amamos aprender sobre a Sua palavra, sobre o ensino, sobre a sabedoria do Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê clareza sobre esses dois assuntos. Se houver alguma dúvida no nosso coração, Deus, pedimos encarecidamente e humildemente que o Senhor solucione essa dúvida. Se houver algo, Deus, no nosso coração que tenha sido ensinado de maneira errada, de maneira fora, contrária à Sua palavra, que o Senhor também nos ensine. Mas e acima de tudo, Deus, que o Senhor fale conosco, que nós possamos ouvir a Tua voz, aprender do Senhor que nos ensina dia após dia. Fala conosco, derrama a Sua graça sobre nós, abençoa essa aula, cada um de nós que está aqui presente, aqueles que também nos acompanham neste momento ou em qualquer outro pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Pedimos que o Senhor sempre fale, Deus, através dessa aula. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos lá. Vamos fazer aqui rapidamente algumas perguntas sobre intercessão. E eu preciso que você responda sim ou não, em alto e bom tom, bem alto aí no seu lugar, não precisa de microfone, não precisa de nada. Você só vai responder sim ou não. Não precisa responder nada além disso, tá bom? Então vamos lá. Pastores intercedem por nós? Não. Mas sim. Duas respostas, gostei. Né? Duas respostas. Por quê? Pastores podem orar por nós, certo? Neste momento, quando eles oram por nós, né, quando nós oramos por vocês, nesse caso, vocês então podem se sentir intercedidos. Nós estamos intercedendo diante de Cristo sobre a vida de alguém. Tá? Isso pode acontecer. Como é que isso funciona? Só tem um jeito, por meio da oração. Então nós podemos orar. Mas eu vou tentar perguntar de novo. Quando nós intercedemos, nós estamos intercedendo em nome de quem? Em nome de Jesus. Então vou de novo. Pastores podem interceder por nós? Não. Quem intercede por nós é Cristo. Nós somos só um instrumento. Certo? A gente pode ser um instrumento de intercessão. Mas quem de fato intercede por nós, hoje eu estou serelepe. Quem intercede por nós, a pessoa que está na câmera deve estar me odiando. Quem intercede por nós é apenas Cristo. Quem tem o poder de interceder por nós é somente o Senhor Jesus. Nós podemos ser apenas instrumentos da sua intercessão. Nós podemos responder ao chamado intercessório de Cristo. Cristo nos chama, nos convida e nos capacita para interceder. Tá certo? Ele faz isso. Faz parte das suas atribuições como intercessor. Mas quem intercede por nós é apenas o Senhor Jesus. Vamos de novo. Anjos agora. Agora complicou. O quê? Você falou alguma coisa? Que medo. Vamos lá. Anjos. Vamos lá. Anjos. Anjos podem interceder por nós? Não. Perfeitamente. Anjo da guarda. Não, anjo da guarda não pode interceder por nós. E agora vai um pouco mais polêmico. Santos também não podem interceder por nós. Oi? Só o Corinthians, meu Deus. Quem convidou o Narciso, gente? Vamos ver. Pessoas que já faleceram. Presta atenção na pergunta. Calma que eu não terminei. Nós, podemos interceder pelos mortos? Não. Por quê? Porque não, adorei. Adorei. Gostei. Porque os mortos já estão com Cristo, né? Já passaram por essa vida. Nós só podemos interceder por aqueles que estão vivos, que ainda gozam desta vida, que estão nesta realidade. Aqueles que passam desta realidade já estão ou com o Senhor Jesus, ou Deus nos livre e guarde, com aquele outro lá. Você sabe de que eu estou falando, né? Também conhecido como capiroto, né? Mas você percebe que nessas nessas questões que eu falei, você percebe algumas distorções por aí, não percebe? Você não vê algumas pessoas, tipo assim, alguns apóstolos, não que eu vou citar nomes, tá? Porque a gente está na internet, senão eu citava. Mas alguns apóstolos que eles falam assim, olha, se você não tiver fé o suficiente,
eu dou a minha fé para você. Já ouviu isso aí? Que bom que vocês não estão assistindo televisão. Gostei. Não estão vendo gente herege falar por aí. Mas tem umas pessoas que estão dizendo isso por aí. Isso é se colocar no lugar de Cristo. Por quê? Porque Cristo é quem nos dá a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, no caso aqui a pregação, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é gerado em nós fé. Fé é gerada no nosso coração. Quem gera a fé no nosso coração? Narciso? Espírito Santo. Espírito Santo de Deus gera fé no nosso coração. Ao gerar fé no nosso coração, essa fé ela está condicionada a certos limites. E na verdade um limite só. Só tem um limite para a fé. Qual é o limite para a fé? Presbítero Paulo. Se ele estiver por aí. Eu ouvi ele dando risada, então ele está por aí. Qual é o limite para a nossa fé? Acredito que é uma vida de oração, de estudo da palavra. Eu acho que não. Mais simples do que isso. Sabe o que pode limitar a nossa fé? Só tem uma coisa: a vontade de Deus. Porque veja, nós oramos muitas vezes, não oramos? Pedimos muitas coisas ao Senhor. Recebemos tudo o que pedimos? Por quê? Porque nós não temos fé? Porque nós estamos pedindo errado? Porque, bom, às vezes a gente pede errado mesmo, mas tirando isso, né, se não estamos pedindo errado, se nós cremos que nós vamos receber, por que a gente não recebe? Porque a vontade de Deus não é aquela. Certo? Tranquilo até aqui? Maravilhoso. Então vamos falar um pouquinho agora dos atributos da intercessão de Cristo. Existem algumas coisas que Cristo faz quando Ele intercede por nós, alguns eventos da sua intercessão, vamos chamar assim. O primeiro desse evento é um evento individual. Então Cristo, Ele vai interceder por mim. Por mim. Cristo individualmente intercede por mim. Pergunta: Ele intercede por mim da mesma forma que Ele intercede por você? Sim ou não? Boa pergunta. Gostei. A resposta é não. Por que não? Porque cada um de nós vive uma realidade diferente. Cada um de nós recebe de Deus uma porção de fé diferente. Cada um de nós aprende de um jeito diferente. E por causa disso, Cristo intercede por nós de maneira individual, de acordo com aquilo que nós estamos passando. Porque tudo aquilo que nós estamos passando faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas. Faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas. E mesmo que a gente passe, vamos pensar assim, num problema de casamento, por exemplo, alguém passe por um divórcio. Imagine que tem 2 casais aqui na igreja que estão passando por um divórcio. Ainda que a situação seja a mesma, as circunstâncias que a cercam são diferentes. Portanto, a intercessão de Cristo, a ação de Cristo é diferente. Agora uma pergunta para você: o que significa a palavra intercessão no sentido teológico, tá? Não a palavra intercessão. Intercessão é se colocar diante de alguma situação, né? Você se coloca ali os nossos irmãos pentecostais, eles falam, nós nos colocamos na brecha. Já ouviu essa daí? Essa você já ouviu. Nós nos colocamos na brecha, né? Vamos nos colocar na brecha por alguém. Por que existe isso? Né? Por que eles falam isso? Porque existe um reino, um mundo espiritual, vamos chamar assim, que ocorre aqui, né, nesse mesmo lugar que nós estamos, só que nós não podemos ver esse mundo espiritual. E para os nossos irmãos mais avivados, né, mais carismáticos, este mundo espiritual ele influencia de maneira decisiva as coisas que acontecem aqui. Então, muitas vezes, né, os nossos irmãos pentecostais vão dizer, olha, uma pessoa que ela, de repente, vamos dizer assim, eu estou falando de extremos, tá? Eu não estou falando de gente teológica, estou falando daqueles extremos que são heresias. Então, por exemplo, tem uma pessoa lá, você está na sua casa lá, de repente você queima o arroz. Então algumas pessoas vão dizer assim, olha, tem o demônio da panela do arroz. Não é brincadeira, tem uma mulher que ela se diz apóstola e ela diz que existe os demônios da panela.
Os demônios da panela. Eu nunca vi, espero não ver, e espero que nem exista. Tá? Porque já é demônio demais para você ter demônio na panela. Tá certo? Você abre o micro-ondas, por exemplo, o micro-ondas não está funcionando, é o demônio do micro-ondas. Não, é só mau funcionamento, né, irmãos? A gente não precisa chegar tão longe. Agora, por outro lado, nós sorveterianos, que somos chamados assim muitas vezes, esquecemos que existe sim um reino espiritual, um mundo espiritual, uma realidade espiritual, e esta realidade espiritual sim pode nos atacar, né? Nós podemos ser, nós crentes não, mas pessoas podem ser possuídas por demônios, nós podemos sofrer sim a influência de demônios, né? Às vezes uma fraqueza, as tentações, né? Quando nós somos tentados, nós estamos sendo tentados não por Cristo, não pelo Espírito e não pelos anjos. Nós estamos sendo tentados diretamente pela ação do inimigo, do diabo. Tá? Somente quem pode nos tentar é o diabo. Então, o mundo espiritual, ele existe. E ele precisa ser conhecido e respeitado. Então, eu vou perguntar de novo. Agora que eu já dei uma boa explicação, vamos tentar... Pelo menos eu acho que foi uma boa explicação. Né? Vamos tentar ver se você responde aí. Então, Narciso, fica preparado aí. Pode deixar, pastor. Vamos lá. O que significa teologicamente intercessão de Cristo? Tá? Não a humana, mas a intercessão de Cristo. Quem tenta responder aí para nós? Não tem certo e errado, pode ficar à vontade. Manda ver. Eu vou reconhecer pela voz. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja. Então, um livro que fala muito sobre a intercessão de Cristo é o livro de Hebreus. Uhum. Faz uma comparação muito grande do sacerdócio de Cristo com o sacerdote, com o sumo sacerdote na época do Antigo Testamento. Uhum. Ele entrava no tabernáculo, uma vez por ano, no Santo dos Santos, e fazia um sacrifício primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. E o autor do livro de Hebreus, que ninguém sabe quem é, faz um paralelo entre esses dois ofícios, claro, com suas peculiaridades. Então, por exemplo, Cristo não precisa fazer sacrifício pelos próprios pecados, uma vez que ele não tem pecado. Uhum. Mas, por exemplo, o sumo sacerdote se colocava diante de Deus para orar, para representar o povo diante de Deus. E seria mais ou menos isso que Cristo faz, como ele está nos céus, no tabernáculo verdadeiro, que o livro de Hebreus também fala isso. O tabernáculo que existia aqui na terra era uma imagem imperfeita do tabernáculo verdadeiro que está lá no céu. Cristo está nele, nos representando diante de Deus, e na prática, é claro, não dá para saber nos pormenores, porque a Bíblia não deixa isso claro, mas orando por nós diante de Deus. Se eu não me engano, o livro do Apocalipse faz um paralelo com isso, que demonstra um anjo pegando incenso e queimando diante de Deus. E o apóstolo fala que essa fumaça seria as orações dos santos. Então, que tipo... Eu até gostaria de fazer essa pergunta. Se eu não me engano, muitas pessoas interpretam essa passagem como sendo os anjos levando as nossas orações diante de Deus. Mas aqui você falou que os anjos não intercedem por nós, mas tipo, dá uma imagem interessante de como funciona as orações chegando diante de Deus. Muito interessante. Você percebeu como o Gabriel ele trouxe uma perspectiva totalmente diferente de intercessão? Porque intercessão no nosso vocabulário popular, ela é simplesmente você orar por alguém. Então talvez a gente imagina Cristo orando por nós, por exemplo. Ou Cristo eventualmente... Eu posso fazer Diga. Comparando, mas seria um paralelo secular. Quando algum chefe de Estado do Brasil, por exemplo, um presidente, um chanceler, vai numa comitiva da ONU, ele está representando o Brasil. Isso. Então eu imagino que seria algo semelhante ao que Cristo faz por nós diante de Deus, a intercessão dele. É por aí mesmo. Então veja, o nosso imaginário, ele sempre vai tender a pensar que Cristo ele está fazendo alguma coisa no sentido físico mesmo, né? Ele está agindo, fazendo alguma coisa para interceder por nós, para eventualmente se colocar diante de nós, diante de Deus e tudo mais. E isso já foi verdade. Já foi verdade. Quando que foi verdade?
quando Cristo, por exemplo, esteve na cruz, quando Cristo esteve aqui, por exemplo, quando Cristo ressuscitou, por exemplo, quando ele foi para a sua glória, ou quando isso acontecer, na verdade, quando ele abrir o livro com os 7 selos, por exemplo, são atividades da intercessão de Cristo por cada um de nós. Mas a palavra intercessão, quando a gente fala teologicamente sobre isso, ela diz respeito não apenas a uma ação de Cristo, mas a intercessão de Cristo, ela acontece na sua própria pessoa. Cristo é o nosso próprio intercessor. A intercessão, né, esse ato de se colocar na brecha, de se dispor a nos servir, a estar diante de Deus por nós, né, a se colocar no nosso lugar, vamos chamar assim, ele é um ato que está referente à pessoa de Jesus. Então, ele mesmo nos representa diante de Deus, ele é o nosso advogado, ele é a nossa própria salvação. Não é que ele vai nos dar a salvação, mas ele é a própria salvação. Percebe como é um pouco diferente? Não é que ele faz, é que ele é o intercessor. E dentro dessa intercessão, sim, temos algumas atividades de Cristo que estão sendo feitas. Por exemplo, o que Cristo está fazendo neste exato momento, Narciso? Brown Henrique Podolak. Está sentado no trono lá, com as perninhas cruzadas, tomando um suco de laranja. Eu estou aqui atrás, pastor. Então, essa questão da intercessão, acho que é interessante, né? Porque é o que Cristo está fazendo agora, nesse exato momento, por nós, né? Jesus, ele em todo o tempo, como Hebreus mesmo fala, foi um sacrifício válido para todos os tempos, não precisa mais de um sacrifício anual imperfeito, né? Agora foi um sacrifício que é atemporal, vale para todos os tempos, e Cristo está fazendo isso pela sua igreja. Então, da mesma forma como Cristo ele está diante de Deus, orando por nós, falando com Deus Pai a respeito de nós, ele está nos representando lá, diante da sua obediência, diante dos seus méritos, representando tudo aquilo que nós não conseguiríamos fazer diante de Deus Pai. Ou seja, quando Deus Pai ele olha para nós, ele vê os méritos de Cristo, porque estamos representados em Cristo, né? E essa é uma das partes fundamentais da intercessão de Cristo. Nele mesmo existe toda a representação do povo de Deus, né? De forma que o castigo já foi dado para Cristo, Cristo ressuscitou, venceu a morte, que era a paga pelo pecado, né? E por isso nós hoje estamos seguros nesse sentido e em todos os outros, por causa dessa ação direta e ativa da parte de Deus Filho sobre as nossas vidas, né? Então, respondendo a sua pergunta, pastor, inicial lá, o que Cristo está fazendo agora, nesse momento, ele está cuidando da gente, ele está intercedendo por nós nesse sentido, na sua própria vida, né? Veja que esse é um outro termo para a gente trazer a palavra intercessão. O que é a intercessão teológica de Cristo? O cuidado que Jesus tem por cada um de nós. A forma, podemos entender assim, olha, a forma de Jesus demonstrar o seu cuidado por nós faz parte da sua intercessão. Ou intercessão é a forma que Cristo tem de demonstrar que ele cuida de cada um de nós. Tranquilo? Fácil? Não foi difícil, né? Agora vamos tentar complicar mais, porque o meu trabalho é complicar a vida de vocês. Mas vamos pensar um pouquinho. Por enquanto, nós falamos aqui só sobre os crentes, pessoas que creem em Jesus, os salvos, os eleitos, aqueles que estão na igreja, né, que são bonzinhos, que fazem orações todos os dias, né, que leem a palavra, ou pelo menos que esperam que estão fazendo isso, que vêm na igreja, que servem ao Senhor em vários departamentos, ministérios, dentro e fora da igreja, né, pessoas crentes, os verdadeiros crentes, filhos de Jesus, pessoas que creem em Jesus e dedicam as suas vidas e o seu amor por Cristo para servi-lo em todas as áreas, em todos os momentos da sua vida. Ponto. Tá. Agora, a nossa complicação vem, por exemplo, eu vou citar até o nome dele aqui, porque eu sei que tem muita gente que não gosta dele, então eu vou fazer essa citação aqui, tá?
Mas é só uma citação, não estou falando mal, não estou falando bem, não estou falando nada, só uma citação, tá? Mas, por exemplo, Deus intercede pelo presidente Lula? Sim ou não? Sim, às vezes sim. Então, esse às vezes é um problema que a gente enfrenta. Como crentes, às vezes, tá? Às vezes, a salvação, ela pode, ao invés de trazer humildade para o nosso coração, ela pode nos trazer arrogância. Arrogância. Então eu posso olhar assim e falar assim, mas vamos pensar, por exemplo, se eu entendi direito, foi parece que o acidente que aconteceu hoje de madrugada foi um motorista de caminhão que aconteceu. Então muitas vezes, nós na nossa humanidade, vamos chamar assim, tá? Não vou nem falar pecaminosidade, não vou falar nada. Mas na nossa humanidade, às vezes a gente olha para uma pessoa que cometeu um crime, que fez alguma coisa errada. Não estou falando mais do Lula, por gentileza. Estou falando de qualquer outra pessoa agora. Qualquer outra pessoa pode cometer um crime. No alto da nossa humanidade, no alto da nossa arrogância, nós podemos olhar para essa pessoa e falar, já que ela não se arrependeu, já que ela não crê em Jesus, Jesus está aqui para ela. Está nem aí. Aquela música da Kelly Kid antigamente, né? Estou nem aí, estou nem aí. Nossa, por que eu lembrei disso? Jesus, hoje eu estou serelepe. Reverendo Patrick. Diga, querido. Eu gostaria de só compartilhar aqui uma questão sobre esse detalhe aí que o pastor levantou, né? Primeiramente, sim, né, que Jesus intercede por aqueles que já estão na fé, como também por aqueles que ainda não o conhecem, mas que na sabedoria de Deus vão passar a conhecê-lo, né? Eu acho que a oração sacerdotal de Cristo fica bem evidente isso, né? Primeiramente no versículo 9, né, Jesus orando por aqueles que já o conhecem, que diz assim, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Daí no versículo de número 20 vai falar assim, né, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então essa questão da intercessão de Cristo, né, Cristo está intercedendo sim, não somente por aqueles que já o conhecem, mas por aqueles também que virão a conhecê-lo. Agora, veja que coisa interessante, pegando um gancho do que o pastor André falou agora. Quando Cristo, ele intercede por mim e por você, que é crente, que é filho dele, a intercessão dele, ela diz respeito diretamente à sua pessoa. Ou seja, Cristo está fazendo algo, está demonstrando o seu cuidado única e exclusivamente por você. Quando Cristo, por exemplo, intercede pelo presidente Lula, pelos nossos deputados, pelos senadores, ministros, por pessoas que cometeram crimes, pelos médicos, por pessoas que não creem, por outras religiões, por pessoas terrivelmente boas ou ruins, ele não está fazendo isso, e aqui é muito importante que você entenda isso, ele não está fazendo isso por eles, ou para eles, mas ele está fazendo isso por causa de nós, por causa da sua igreja, para a manutenção do cuidado dele para com a sua igreja. Essa é a única diferença. Não quer dizer que ele ama menos, não quer dizer que ele não vai abençoar essas pessoas também, porque Cristo abençoa. Lembre-se que o livro de Eclesiastes é muito claro sobre isso. O sol nasce para justos e injustos. Eu não posso, como crente, desejar o mal dos outros, independente do que a pessoa... mas é um assassino, é uma pessoa que cometeu crimes terríveis contra crianças, por exemplo. Eu não posso desejar o mal deles, ainda que o meu coração se incline para isso, porque Cristo também ama esta pessoa. É lógico que eu posso ter o desejo de justiça, mas não a justiça dos homens, a justiça da morte, por exemplo, mas a justiça a própria salvação é justiça. Tá? Ou então, se for o caso dessa pessoa não ser um eleito, não ser crente, a justiça então de Cristo, porque a minha justiça ela nunca vai ser perfeita, somente a justiça de Cristo é perfeita. Mas Cristo
cuida destas pessoas para que nós sejamos cuidados. Ah, pastor, mas veja bem, existem problemas no mundo gravíssimos que afetam a igreja. Tem a igreja perseguida em países que perseguem a igreja, você tem perseguições mais veladas, a igreja está sofrendo no mundo. Sim, no mundo tereis aflições. Mas o sofrimento que a igreja sofre não é um sofrimento no sentido de que as pessoas estão fazendo mal a nós. Não é a mim. Quando alguém, vamos pensar assim, eu saio aqui agora da igreja, ou nós saímos, e aí passa um grupo de pessoas aqui e querem nos perseguir, e elas começam a bater em nós, por exemplo, né? Começam a nos agredir. Elas não estão fazendo isso por causa de nós. Elas não estão fazendo isso porque elas nos odeiam. Porque elas provavelmente nem nos conhecem. Então por que elas estão fazendo isso? Porque elas odeiam Cristo. Quando nós somos perseguidos não porque nós estamos fazendo bem, porque nós somos bonzinhos, porque nós oramos, porque nós pregamos alguma coisa que vai contra o que o mundo diz. Nós somos perseguidos única e exclusivamente porque o mundo odeia Cristo. O nosso Senhor, o nosso Salvador é odiado. Em consequência disso, nós também somos odiados por causa dele. E diferente de um sofrimento comum, para nós isso é uma alegria. Não estou dizendo que não dói, não estou dizendo que nós não sofremos, não estou dizendo que a gente não morre, que a gente não corre risco de vida, que as nossas famílias podem não correr risco de vida. Mas eu estou dizendo que nós enfrentamos isso com alegria, porque nós sabemos quem nós estamos servindo. Nós sabemos de quem vem o cuidado sobre as nossas vidas. Nós sabemos de quem vem a salvação. Nós sabemos quem cuida de nós. Nós sabemos o poder de quem cuida de nós. Nós sabemos o quanto quem cuida de nós nos ama. Nós conhecemos o seu amor, conhecemos a sua misericórdia, a sua bondade, os seus atributos, a sua graça, conhecemos a sua justiça, conhecemos a aplicação da justiça para aqueles que nos perseguem, que nos fazem mal, por causa do nome de Cristo. E mesmo assim, Cristo ainda assim intercede por estas pessoas. Lembre-se, inclusive, que uma das frases mais enigmáticas da cruz, quando Jesus estava quase à beira de ser morto, ele diz: Pai, perdoa-os, por quê? Não sabem o que fazem. Aqueles mesmos que estavam julgando Jesus, que estavam proferindo todas as palavras de maldade, de insultos, que colocaram a coroa de espinho, que chicotearam, que fizeram tudo de ruim que você pode imaginar contra o Senhor Jesus, ainda assim o Senhor Jesus, no alto do seu sofrimento, carregando todos os nossos pecados, os pecados deles, na cruz do Calvário, sobre o madeiro, ainda assim o amor dele permite que ele diga: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perceba, inclusive, que não é só perdoa-os porque eles estão fazendo isso. É perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele ainda dá uma desculpa por nós. Ele ainda se coloca na posição de dar uma desculpa por nós. Certo? Então, não olhe com arrogância para as outras pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Olhe com compaixão, com amor, com graça, com misericórdia. E também não olhe com pena. Tá? Não é a pena que essas pessoas precisam. O que elas precisam é do amor de Cristo. Amém? Alguém tem horas aí para me passar? 10h48, pastor. Ih, não vai, acho que não vai dar para... Ai. Narciso, vai ter que falar da volta de Jesus. Sinto muito. Esse assunto maravilhoso, hein? Oi? Assunto maravilhoso. Pois é. Semana que vem você complementa. Não vou acabar ainda, vamos continuar um pouquinho mais para dar o horário. Ou a gente pode falar sobre uma série só disso, né, pastor? Também, depois, quem sabe? Quem sabe uma série sobre Apocalipse. Né? Podemos entender aí todos os meandros do Apocalipse, de fato, né? Verso a verso, fazendo a introdução, toda a teologia. Quem sabe? Fica aí para você pensar nisso. Quem sabe você gosta, fala com a gente consegue pensar nessa possibilidade aí. E aí podemos conversar com a nossa superintendente e com o Conselho de Educação. Mas vamos continuar rapidinho, para a gente cumprir o horário, senão eu recebo desconto depois, né? Não cumprir o horário. Vamos continuar. Tem
tem um aspecto da intercessão de Cristo que é absolutamente maravilhoso e que vale a pena a gente falar. Até agora eu falei sobre a individualidade desse cuidado de Cristo, né, dessa intercessão de Cristo. Eu falei do cuidado individual, ou seja, Cristo intercede por nós. Ponto. Tá? Agora, tem um cuidado de Cristo que ele é especial. Ele é dirigido para um grupo específico de pessoas, e esse cuidado ele realmente é profundo, ele é especial, ele é maior, ele é melhor, ele é mais direcionado, ele é extremamente mais aplicável. Para quem que eu estou falando? Para a igreja. Para a igreja. Cristo, irmãos, tem um cuidado, um carinho, uma intercessão absoluta pela sua igreja. A forma como Cristo intercede por nós como igreja é algo realmente extraordinário. Verdadeiramente extraordinário. E talvez da mesma forma você pode olhar e falar assim, pastor, mas e a igreja perseguida? Você pode ter certeza que ela goza de bênçãos que nós nem podemos imaginar, mesmo em meio ao sofrimento. A igreja perseguida goza de bênçãos que nós não podemos imaginar. Tá? Logo mais, em novembro, a nossa UMP vai fazer uma visita à sede da Missão Mais. Eu não sei se eu poderia contar isso, mas estou contando. Agora já foi. Nós vamos visitar lá a sede da Missão Mais. Para quem não sabe, Missão Mais, ou essa sigla mais, né, significa missão de apoio à igreja sofredora. Mais. Ela fica ali em Colombo, se não me falha a memória, e ali essa missão construiu, então, a sua sede, né, uma das sedes, pelo menos aqui do Paraná. Eu acho que no Paraná é uma só que tem, e é lá. E ali eles também construíram uma cidade refúgio. O que é uma cidade de refúgio? Eles construíram num terreno bastante grande, ali eles construíram várias casinhas, uma pequena cidadezinha, um vilarejo, vamos chamar assim. E ali neste vilarejo eles recebem nossos irmãos e irmãs que vêm de lugares que sofreram, né, perseguição. Neste momento, a maioria das pessoas que estão ali ainda são os nossos irmãos afegãos, que saíram do Afeganistão depois que os Estados Unidos saíram de lá, né, saíram da administração pública do país, e então eu não posso falar o nome disso porque está na internet, mas aquele grupo Gente Boa, sabe aquele grupo Gente Boa? De uma certa religião aí? Então esse grupo Gente Boa tomou o poder de novo deste país, e isso é que eu não posso falar por causa do YouTube, que tem umas palavras no YouTube que se a gente fala, eles cortam o nosso alcance como canal. Então tem que ter bastante cuidado com esse termo. Mas o bom que a irmã falou sem o microfone, graças a Deus por isso. Mas assim, este grupo, ele tem uma regra. A regra é a seguinte: se você é crente, você morre. Assim, 1 mais 1 igual a 2. Se você é crente, você morre. Não tem prisão, tortura, nega Jesus, não tem nada disso. Pegou, eu sou crente, morre, acabou. Não tem conversa. E sempre as mortes da maneira mais horripilante que a gente puder imaginar. Então eles precisaram sair de lá. Então, se você não tem opção, você precisa sair de lá. Se você não é chamado para ser mártir, para proclamar o evangelho nesse lugar, você precisa então sair de lá. E aí, conversando com alguns dos nossos jovens em plenária nesta sexta-feira à noite, eu conversei com eles exatamente sobre esta oportunidade. Imagine você, por exemplo, neste exato momento, de repente acontece alguma tragédia no país, sei lá, o governo cai, acontece uma coisa completamente bizarra, fora de todo o escopo, e de repente alguém toma o poder lá e fala: agora crente aqui não tem mais lugar, se a gente pegar crente aqui a gente mata, acabou, não tem conversa. Nós vamos ter que começar, ou a gente vai se esconder, que é o mais provável que a gente vai fazer, ou muitos de nós teremos que fugir. Agora imagine você se colocar nesta posição. Você tem que sair, presbítero Paulo, da sua casa, o senhor que já não é um adolescente, também não é velho, mas não é um adolescente. Você tem que pegar toda a sua família, talvez deixar seus filhos para trás por causa do trabalho, e o senhor precisar, só o senhor e a sua esposa, não vai poder levar o cachorro, não pode levar as suas roupas, tem que levar só a mochila para cada um, e começar de volta em um outro país, do outro lado do mundo, com outra língua, outra cultura, tudo diferente. Abandonado, sozinho, única e exclusivamente com a sua fé para te proteger.
É isso que esses irmãos estão vivendo neste exato momento enquanto nós estamos aqui. No conforto dos nossos bancos, com ar-condicionado, janelinhas, temos os nossos carros para voltar para as nossas casas, temos casa para voltar. E eles estão nessa cidade de refúgio. E aí a gente pode pensar exatamente isso, tá, mas como que eu consigo ver o cuidado de Deus sobre a vida dessas pessoas? Como que eu consigo olhar para a vida dessas pessoas e, se eu for lá exatamente agora, neste exato momento, chegar em qualquer uma daquelas casinhas onde estão as famílias, muitas vezes amontoadas, quase sem nada, vivendo de doações, tendo que aprender uma nova língua, uma nova cultura, se assimilar, né, aqui a esse novo país, pensando talvez nos filhos que eles deixaram para trás, nos parentes que eles deixaram para trás e que talvez eles nunca mais vão ver, no país que talvez eles nunca mais possam voltar, tendo que abandonar suas carreiras, suas casas, tudo que eles construíram para começar de novo. E se você chegar nesse exato momento, em qualquer uma das casinhas lá, e perguntar, olha, me fala sobre a bondade de Cristo, essas pessoas vão chorar e falar que Cristo é a coisa mais maravilhosa que existe na face da terra, no universo, em tudo que há e onde não há. Como que isso pode acontecer? Porque essas pessoas, elas gozam de algo que nós não podemos viver. E muitas vezes nós nem queremos viver o que elas gozam. O cuidado de Deus para essas pessoas que são perseguidas, que precisam sair dos seus lugares, que têm a morte como única coisa atrás delas, e a única coisa que elas podem se apegar é a fé em Jesus, é a segurança em Jesus. E ainda assim essas pessoas conseguem viver essa bondade de Cristo, né, poder dizer da bondade de Cristo, ainda assim, diante de tudo isso, diante muitas vezes de terem parentes que não conseguiram sair a tempo e foram assassinados. Essas pessoas, elas recebem de Cristo um cuidado que a gente não pode perscrutar, que a gente não pode vivenciar, ou melhor, que a gente só poderia entender, compreender a magnitude disso, se nós vivenciássemos isso na nossa própria pele. Pastor, diga, querido. Nós tivemos a oportunidade, não com a Mais, mas de vivenciarmos, experimentarmos isso com uma família de sírios que também vieram para cá depois da guerra. E é incrível, a gente foi na casa deles, tem alguém, a gente não pode dizer aqui quem, né, mas eles estão sendo protegidos e cuidados aqui. E então, mas a gente percebe, porque assim, você conversa com eles, eles eram advogados lá na Síria, eles tinham uma vida muito boa lá. Então, às vezes a gente pensa desses refugiados que são miseráveis lá onde eles estavam. Não são. Eles tinham uma vida profissional, eles tinham uma carreira, eles tinham tudo e tiveram que abandonar. Essa família, inclusive, perderam a mãe e o pai, então ele veio com o irmão e a família e estão recomeçando a vida aqui. E o Aquias estava ensinando português a eles, para eles tentarem recomeçar e reconstruir a vida. E justamente isso que você falou, a gente não consegue dimensionar o amor de Deus por eles, mas quando a gente fala de Deus com eles, eles demonstram de uma forma que a gente nunca conseguiu até agora experimentar. Deus é muito bondoso conosco em vários sentidos. A gente passa por experiências, por provações aqui, mas eu acho que o que eles vivenciam a ponto de largar tudo, abandonar tudo, ter que vir, que nem você falou, com a mochila nas costas, e às vezes nem isso, e recomeçar num país que nem a língua eles conhecem, eles não sabem o que vão fazer aqui, né? Então, realmente, se a gente pode vivenciar, de ter uma experiência dessa, realmente é uma experiência muito importante, sabe? Dar uma ajuda a quem tem condições, visitar mais, ir lá, vivenciar com eles, conversar com essas famílias, experimentar isso. Olha, é uma experiência de fé para a gente incrível,
sabe? Indescritível. A gente vivenciou, eles estiveram na nossa casa, nós estivemos com eles lá, e foi assim muito importante, sabe? Nos mudou em muitas coisas a nossa maneira de ver. Às vezes a gente fica pensando, não, eu não posso abrir mão do meu padrão de vida. Será que não? Será que você não tem condições de mudar o seu padrão? E se acontecer alguma coisa de uma hora para outra, você vai ter que mudar de uma hora para outra o seu padrão de vida. Então, assim, é incrível, é incrível realmente, assim, sabe? Eles estavam na casa e o que eles tinham era tudo doação. Eles viviam do que recebiam, desde roupa, agasalho, a comida, tudo, os móveis, tudo. E a gratidão deles por terem o que tinham ali era assim, a gente não consegue entender. Não dá. Na biografia do fundador da Jocum, Lori Cunningham, se não me falha a memória, o nome dele, se você tiver a oportunidade um dia de ler esta biografia, faça isso, tá? Tem algumas coisas lá que eu eventualmente não concordo como presbiteriano, algumas questões teológicas e tal, que a gente pode até discutir. Mas tem uma frase neste livro, e eu precisei ler esse livro porque eu fui para a Jocum, né? Eu passei 6 meses na Jocum de julho de 2009 até dezembro de 2009. Foram 6 meses que eu estive por lá. Visitei alguns lugares do Brasil e tudo mais. E essa agência missionária, né, esse fundador dessa agência missionária, ele tem uma frase que ela é algo assim bastante enigmático e algo que me chama a atenção e é algo que até hoje eu não experimentei o contrário. Ainda que a gente não viva isso que eu vou falar agora de maneira realmente intencional, de uma maneira realmente profunda, de uma maneira que a gente realmente se dedique a isso para poder experimentar de uma maneira ainda mais clara, mais profunda e muito mais palpável, isso que eu vou falar agora. Mas ele tem uma frase que é a seguinte: eu já vi Deus negar pedidos diversas vezes. Ao longo da minha trajetória, ao longo da minha vida, eu já vi pessoas pedirem coisas para Deus, pequenas, médias e grandes. Eu já vi as pessoas pedindo, e eu já vi diversas vezes, muitas vezes, Deus simplesmente negar aquilo lá. E durante a vida inteira as pessoas pedem aquilo e Deus não dá. Deus não dá. Ou ele já diz, de fato, na cara mesmo, não. Isso eu não vou te dar. Eu já vi diversas vezes. Mas aí ele continua, ele fala, eu nunca vi a igreja de Cristo se reunir para pedir alguma coisa e Cristo não fazer alguma coisa por ela. Ele não diz exatamente, olha, eu nunca vi Cristo atender todos os pedidos da igreja. Ele não diz isso, porque até isso feriria a própria vontade de Deus, né? Mas ele coloca esta frase e ele vai citando diversos exemplos de situações que eles precisavam, assim, que era coisa realmente urgente. E eram coisas extraordinárias, coisas assim que faziam os nossos pedidos parecer coisa pequena. Quando eu estou falando pedidos, assim, eram coisas assim, Deus, nós precisamos aqui de um avião para levar suprimentos até lá no Cafundó do Judas. E aí eles juntos ali na sede da missão, orando e tal, sem contar para ninguém, sem falar nada para ninguém, de repente chega um carro, para lá e fala, olha, eu tenho um avião, Deus falou para eu vir aqui levar vocês, para levar não sei aonde, não sei o quê. Tem vários relatos desses no livro, e você vai encontrar vários relatos desses em vários missionários, inclusive da nossa APMT, dos nossos próprios missionários presbiterianos, você vai encontrar muitas coisas disso. No próprio Supremo Concílio, ano passado, quando eu e o pastor Tiago estivemos lá, tinha um missionário que estava na missão Kaiowá, que é uma missão lá... Ixi, presbítero, me ajuda. É lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, é uma missão com os índios. E ele estava contando isso no Supremo Concílio, presbiteriano. Tá? Sensacionista, que geralmente não leva muito ali os dons do Espírito, as últimas consequências, né? Que tem uma posição teológica mais ponderada às questões espirituais, sobrenaturais de Deus, mais racional, né? E este homem, na frente do Supremo Concílio inteiro,
contou exatamente esta história que lhes passo agora, claro que bem resumido, mas ele falou assim, a gente precisava de uma quantia imensa de dinheiro para realizar uma certa circunstância. E aí nós oramos, e parecia que o negócio não ia ter solução. De repente o empresário liga e fala, olha, eu estava aqui no meu escritório e eu senti que eu preciso mandar um X valor para vocês. Querido, é exatamente isso que a gente estava precisando. Por que a gente não vive isso? Assim, lógico que a gente tem várias histórias dentro desta igreja, você pode contar várias histórias a respeito disso. Encorajo que o faça, inclusive, né? Quando você estiver junto com seus irmãos, encorajo que você conte histórias sobre Jesus. Conte o que Deus faz na sua vida. Tá? Não mantenha em segredo o que Deus faz na sua vida. Se Deus faz alguma coisa preciosa para você, algum milagre na sua vida, se você tem algo a contar, conte para os seus irmãos. Não precisa vir aqui na frente, dar testemunho, dar show, nada disso. Mas conte para os seus irmãos. Anime a fé dos seus irmãos. Né? Conte que Deus faz coisas maravilhosas. Mas por que a gente não testemunha mais dessas coisas? Mais coisas realmente extraordinárias, profundas. Deus fazendo coisas assim, do arco da véia mesmo. Coisas extraordinárias. Por que a gente não tem tanta história assim para contar? Porque nós, de fato, irmãos, não conseguimos nos dedicar do jeito que precisamos. Lembra que eu falei de ser cheio do Espírito? É difícil. É difícil, irmãos, porque você vai sair para a sua casa agora, você vai ter que talvez cozinhar, você vai ter que cuidar de alguém, seja criança, talvez alguns precisem de cuidados mais com os idosos, você vai ter que talvez pensar alguma coisa do seu trabalho, você talvez tenha que ajudar os seus filhos em alguma escola, em algum dever da escola, você talvez tenha que sair, visitar alguém. Nós estamos o tempo todo cheio de atividades. O tempo todo a gente está aqui fazendo um monte de coisa. Lógico, algumas a gente talvez não precisasse fazer, a gente pudesse gerenciar melhor o nosso tempo, as nossas prioridades e tudo mais, mas a verdade é que o tempo todo, e isso é uma questão do mundo, cultural, não tem como a gente fugir disso de fato, isso é uma questão global. Todos nós estamos atarefados até o último. O tempo todo tem coisa para fazer. Quando que a gente vai ter tempo de orar? E mais precioso do que isso, quando que a gente vai ter tempo de orar junto? Quando aí a gente fala, olha irmãos, vai ter reunião de oração 6 horas. Fala, tanta coisa para fazer. Não, 1 hora, dá para dormir 1 hora a mais. Entendeu? Dá para fazer, talvez adiantar o jantar, dá para fazer um monte de coisa. Eu vou orar, porque a gente está atarefado. Tem um monte de coisa para fazer. Tem um monte de coisa para pensar, tem um monte de coisa para sentir. Pastor? Fala. Eu tenho uma pergunta que Diga. Talvez seja um pouco polêmica, mas acho que poderia ser pertinente para o assunto. Durante algumas vezes, principalmente ao longo do Antigo Testamento, o povo de Deus combateu a perseguição por meio da força militar, por meio da força armada. O grande exemplo são os Macabeus. Se não me engano, combateram a invasão grega a Israel com a força armada. Davi fez o mesmo contra os filisteus. Sansão fez o mesmo contra os filisteus. Seria pecado, por exemplo, a gente aplicar o mesmo princípio hoje em dia? Por exemplo, no Afeganistão, alguma igreja reunir cristãos que têm experiência em combate ou que já serviram o exército para proteger os cristãos militarmente? Existe uma resposta direta, teológica, bíblica para a sua pergunta, mas ela é uma resposta que ela é um pouquinho realmente polêmica, a resposta, por causa de uma circunstância só. Tá? Que é a seguinte, a resposta é sim, nós podemos hoje, se a pessoa se alistar no exército, por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia, se você tem um crente lá e ele resolve, eu vou defender o meu país, então eu vou me alistar e vou lutar nesta guerra para defender o meu país. Ou, se fosse o caso, daí eu estou falando de defender o país, né, mas vamos trocar o defender o país por defender a igreja, por exemplo. Possível é. Teologicamente, talvez a gente não encontraria nada assim que fosse errado. Errado seria se a igreja fosse atacar. A igreja não pode atacar. A igreja pode se defender. Mas atacar, não. Tá? Porém, a gente tem duas coisas. Uma é uma circunstância e uma é uma palavra de Cristo. A palavra de Cristo é: quando vos perseguirem, né, se alguém bater no seu rosto, dê outra face. Só que a gente precisa entender quando isso deve ser aplicado e quando isso não deve ser aplicado. Então existem momentos que a gente vai poder aplicar isso e existem momentos que nós não vamos aplicar isso.
E aí existe a circunstância de fato. E essa circunstância é definitiva. Eu só vou saber, assim, responder essa pergunta com toda a dignidade que ela merece, quando eu viver isso. Porque hoje eu posso falar, olha, a gente pode defender. Ou eu posso falar, não, irmãos, a gente não pode defender. Mas não tem nenhuma arma na minha cabeça. Ninguém está me ameaçando agora. Então eu posso dizer, não, a gente não se defende. Mas e se tivesse? Como eu reagiria? Como eu pensaria se eu tivesse lá? Entende? Então essa resposta, eu ficaria nesse meio termo justamente por causa disso. A resposta é sim, poder você pode. Né? Ou não, dependendo da situação. Se for só uma questão assim, uma perseguição muito local, alguma coisa muito definida, e Deus vai deixar isso muito claro quando for o caso, de você não fazer. Não é hora de atacar, não é hora de se defender, no caso. Né? Então não é hora de se defender, é hora de realmente passar por essa perseguição. Eu acredito que Deus deixa muito claro isso quando as pessoas passam por isso. Tá? Mas eu não consigo assim, te dar uma certeza, né, sim ou não, porque eu nunca vivi, né, e talvez a gente nunca viva isso, para a gente realmente poder sentar e falar, cara, vamos nos defender. Não, a gente vai passar por isso. Né? É muito difícil, muito difícil. Ainda que a gente dê a resposta assim, racional, eu acho que ela fica muito devendo. A racionalidade, nesse caso, ela deve muito àquilo que nós podemos ou não viver, né, nesse sentido. Então eu iria por esse caminho, sabe? Eu iria por esse caminho. Mais alguém, irmãos? Oi? Manda ver. A gente tem um exemplo bem, vamos dizer assim, que corrobora com o que o pastor acabou de dizer. O apóstolo Paulo, em diversos momentos, pôde fugir, e em outros momentos, chegou a hora de não fugir mais. Uhum. Então, é Deus que direciona esse momento, né? Aqui, só deixa eu abrir aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, ele conta a Timóteo a testemunho da fé dele, né? No versículo 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior. Enfim. Mas ele termina no capítulo 4 dizendo que Deus o livrou de todas essas coisas e deu a ele a vitória já. Mesmo ele sabendo que ele ia morrer naquele momento. Então, de qualquer forma, Deus está abençoando e livrando da perseguição no final das contas. Mas tem momentos que não vai dar para fugir. Sim, sim. E esses momentos precisam ser direcionados pelo Espírito. Tá bom? Mais alguém, irmãos? Alguma pergunta, Narciso, ou comentários no YouTube? Não, só assim, acho que complementando ali o que o Gabriel falou, eu sigo 2 agências missionárias e assim a gente vê a igreja agindo na vida dessas pessoas da igreja perseguida, não militarmente falando com um exército e entrando com um tanque e fazendo, arrasando, mas ela age. Nós temos militantes em campo e estão agindo e fazendo as coisas acontecerem. Só que, claro, de uma forma discreta, nós temos que ser sábios como as serpentes, né? E simples como as pombas. Então, a gente tem que agir e agir com sabedoria, uma vez que nós estamos intervindo em outro país, com outro sistema de governo e tudo mais. Então, também nós não podemos ser abertos assim. Né? Mas, sim, existem militantes e, sim, a igreja está agindo. Não só
orando. Existem aqueles que estão aqui, que nem nós, intercedendo, mas existem os que estão em campo. Só para rapidinho complementar isso que você falou, talvez a gente possa dizer até que existem duas guerras, né? A gente pode fazer a guerra armada, com armas que a gente pode empunhar fisicamente, ou a gente pode fazer a guerra que nós já estamos acostumados a ganhar, né? A gente só ganha essa. É uma guerra militar, do mesmo jeito, só que ao invés de ser uma guerra militar com armas, é uma guerra espiritual. E essa nós já vencemos. Pastor, só gostaria de observar o seguinte: eu entendo que a igreja, mesmo no Brasil, ela já sofre perseguições. Sofre. Porque quando há todo um trabalho da cultura, há todo um trabalho da cosmovisão do mundo para influir nas nossas crianças, nos nossos adolescentes e nós mesmos, mudando os valores cristãos, enfim, colocando questões, questionando os nossos valores e impondo na sociedade esses valores, nós já sofremos perseguição. Nós temos hoje, na verdade, uma perseguição velada. Isso. E cabe a nós, como igreja, orarmos para termos discernimento e sabedoria para perceber isso e trabalharmos na conscientização da igreja. A igreja tem a obrigação de se conscientizar em relação a isso para poder fazer frente, para poder ser sal e luz no mundo. Senão, nada feito. Estaremos em pouco tempo destruídos pelo mundo. Sem dúvida. Eu diria, inclusive, para complementar, que nós não estamos sofrendo uma perseguição velada. Porque a perseguição velada é uma perseguição em silêncio, um negócio assim meio calmo, que você não consegue perceber. A nossa perseguição já passou desse ponto, meus irmãos. O negócio está escrachado mesmo. Ridicularizando cristãos, tirando a gente das posições de poder, não nos permitindo fazer certas manifestações, falar certas coisas, nos calando a respeito de certas coisas, impondo leis contra nós. Essas questões são perseguição aberta, e muito bem aberta, muito bem declarada, e a gente de fato precisa interceder, sim, pelos nossos irmãos que sofrem uma perseguição já física, mas ao mesmo tempo nós precisamos zelar pelo nosso país, cuidar da nossa igreja, não afrouxar na pregação do evangelho, desculpa a expressão, mas essa é a palavra correta, não afrouxar mesmo, não se envergonhar do evangelho, não nos acovardarmos diante disso e proclamarmos sim o evangelho, não com falta de respeito, com guerra, com ignorância, né, como alguns fazem, mas a gente precisa fazer isso com o amor, não o que vem de nós, mas com o amor, com a graça, com a misericórdia e justiça, e com a pessoa e a palavra de Cristo Jesus. Amém? Eu ainda complemento dizendo, tem muitos pais aqui que têm crianças na escola, adolescentes, jovens na faculdade. Sim. Não está sendo fácil. Não. A educação não está sendo fácil. Para nós prezarmos certos valores em casa, nós estamos sendo atacadíssimos pela escola. Então, nós temos que zelar, nós temos que orar, sim, porque as nossas crianças estão sendo doutrinadas. Sim. Então, nós temos que ter muito cuidado, sermos presentes mesmo na vida das nossas crianças, nas vidas dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Sim. O ensino está sendo eles estão sendo doutrinados realmente. Então, valores nossos cristãos estão sendo assim minados. Sem dúvida. Por outro lado, isso que a Carla falou é preciosíssimo, mas por outro lado, se nós começarmos a olhar com um pouco mais de esperança, vamos dizer assim, nós vamos perceber que existe na perseguição, especificamente nesta perseguição, algo que as pessoas não percebem. Lembre-se que Cristo cuida da sua igreja de maneira especial. Quando existe perseguição, já vamos acabar, irmão, só aguenta um pouquinho mais. Quando existe perseguição, nós precisamos lembrar de uma única coisa. Além do cuidado de Cristo, a perseguição ela é uma ferramenta de união da igreja. Então, ao mesmo tempo que eles estão nos atacando, você começa a perceber que mais pastores estão aparecendo na internet, por exemplo, sendo convidados em programas que antes não apareciam. E ainda que o interesse seja outro, de certa maneira, o evangelho continua sendo pregado. Nos escorraçar, nos perseguir, nos encurralar num canto, é a pior coisa que eles podem fazer. Porque é nestes momentos que Cristo nos fortalece ainda mais
e o seu evangelho é pregado de maneira ainda mais decisiva e definitiva. Amém? Vamos, com graça, esperança e alegria, voltar para os nossos lares e sermos cheios do Espírito. Que Deus nos abençoe.